Tem uma coisa que o servo de Deus, que o homem de Deus, que o crente, que o fiel tem que saber, que ele é salvo tão somente pela graça, que ele não é melhor do que aquele indivíduo que está lá na sarjeta, que a única diferença entre aquele que está na sarjeta, a única diferença entre aquele que está nos presídios, a única diferença entre aqueles que estão se prostituindo e o crente, é que o crente é um pecador perdoado, e perdoado pela graça. E aquele indivíduo que está cometendo pecado, cometendo erro e se atolando no pecado, ele só está lá, muitas vezes, porque o povo de Deus não se levantou para proclamar, falar, anunciar, viver o amor e a graça de Deus em todos os cantos. Sexta-feira eu conheci um senhor, que ele era mendigo, viciado em drogas, morava no muro da primeira igreja batista de Curitiba, e o pessoal queria internar ele, porque ele era viciado e vivia naquela sujeira. Ele diz que muitas vezes ele ia na igreja da Vila Auer, todo sujo que eu digo, não é sujo porque estava ali na sarjeta, mas ele não tinha controle sobre o seu próprio intestino, ele ia todo sujo, e a igreja abria as portas para ele, levava ele lá no banheiro, dava um banho, dava uma roupa, dava uma palavra, dava uma Bíblia, e depois ele voltava para a sarjeta. E um dia alguém olhou para ele e disse assim: você, Deus quer a sua alma, a sua vida, o seu coração. E aquele homem foi transformado por Deus. Um dia ele estava no gabinete do governador do Paraná, e o pastor da primeira igreja foi lá fazer uma oração, levar uma Bíblia, e ele saiu do gabinete e falou assim: pastor, lembra-se de mim? O pastor disse assim: não lembro não de você. Lembra aquele mendigo sujo que estava lá no muro, que dormia ali, que vocês davam café com leite, que vocês davam roupa, que vocês davam banho? Hoje eu estou trabalhando aqui no Palácio do Governo, porque Deus me tirou da sarjeta, transformou meu coração, mudou a minha vida, me estabeleceu nessa atividade, me tirou do pecado. Mas isso é resultado do quê? De crentes fiéis que proclamam a palavra de Deus e que não vivem de aparência, não vivem enclausurados dentro das paredes de um templo, mas que têm a capacidade de amar, a capacidade de ir. O Senhor está falando aqui através do profeta Amós, está dizendo: olha, vocês me oferecem sacrifícios, holocaustos, mas isso daí não serve para nada, se o coração não tiver genuinamente transformado. E o profeta, falando em nome do Senhor, diz assim: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Em algumas traduções aparece: afasta de mim o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Porque louvor não é cantar bonito. Louvor, lógico, quando cantamos fazer o melhor, mas é muito mais do que isso. A adoração, ela parte de um coração remido, regenerado, contrito, quebrantado diante de Deus, e daí aquilo flui e chega direto no trono do Senhor. Não é apresentação em palco, mas é coração moído
diante da graça de Deus. É um coração agradecido, é um coração constrangido pelo amor do Senhor. Por isso que o profeta, ele diz assim: vocês estão pedindo o dia do Senhor, primeiro conserta o culto de vocês, conserta a adoração, consertando o coração, afasta esse barulho que eu não quero ouvir, afasta a festa solene porque está cheirando mal. E ele diz assim: corra, porém, o juízo como água, aquela água que vai purificando tudo, né? E a justiça como ribeiro impetuoso. Isto é, o amor, a justiça, a misericórdia, a graça tem que fluir através do povo de Deus, através dos lábios, através da conduta. O Senhor Jesus diz assim, que se nós crermos nele, como dizem as Escrituras, do interior fluiriam rios de água viva. São aqueles rios abençoadores da graça de Deus, porque aonde passa um filho de Deus, é a graça de Deus passando por ali e transformando aquele lugar.